Olá, povo de Deus, quarta-feira, 18 de outubro de 2023, São Lucas, 28ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta a Timóteo 4, 10 a 17b e Lucas 10, de 1 a 9. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Apesar de todas as controvérsias sobre a autoria das cartas pastorais, as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito, o nosso trecho de hoje descreve, nos parece até, com exatidão a situação em que Paulo estava já no final. De fato, os últimos tempos de Paulo são tristes e solitários. Embora abandonado pelos companheiros mais próximos, seu olhar continua firme no Senhor para anunciar o Evangelho e finalmente participar plenamente do reino. Lucas estava com Paulo no tempo da primeira prisão. E isso é o que nos diz a carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 14. Talvez seja este Lucas o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Marcos, ou João Marcos, foi companheiro circunstancial e já havia tido divergência com Paulo, mas o encontramos como companheiro fiel no tempo da perseguição. Os colaboradores de Paulo variavam de acordo com o local da missão, mas ele encontrou também muita oposição por toda parte. Além dos opositores externos, sobretudo dos grupos judaizantes, que viam em Paulo um perigo para a religião judaica, também Paulo encontrava oposições internas das comunidades, da parte de alguns pregadores que destoavam do conteúdo da doutrina ou que acusavam o apóstolo até de aproveitador. Importante não romancearmos os primórdios do cristianismo, pois tudo começou com muitas controvérsias e debates acalorados entre os primeiros. Lucas 10, de 1 a 19. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver,
e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Seguramente esse texto foi escolhido para hoje, festa de São Lucas, para mostrar que havia muito mais discípulos de Jesus do que o grupo restrito dos 12, mas nada garante que Lucas estivesse no meio destes outros 72. Esse envio missionário traz recomendações costumeiras de Jesus sobre a austeridade que deve acompanhar os missionários. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Outra característica do envio missionário é a questão do foco no objetivo da missão. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não passeis de casa em casa. Isso significa que nada e ninguém deve distrair os missionários da real e urgente perspectiva missionária. Nessa mesma ótica, temos a outra recomendação de Jesus. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Jesus sabia que a missão não teria aceitação incondicional da parte de todos. Os missionários deverão se hospedar onde forem bem acolhidos. E aí sim os sinais do reino deverão se destacar, sobretudo da cura dos enfermos. Mas Jesus, em momento algum, ilude seus discípulos quanto ao sucesso da missão, pois todas as suas recomendações são antecedidas de um lembrete muito forte: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ainda neste envio missionário dos 72 discípulos, Jesus lhes diz que a messe é grande, os operários são poucos, e que eles devem pedir ao Pai, que é o dono da messe, que envie operários para a colheita. Operários esses são todo tipo de servidores do reino, que assumem a missão colocando seus dons e carismas a serviço do reino. Hoje constatamos uma diminuição significativa de ministros e ministras em muitas comunidades. Há uma imensa área missionária carente de anunciadores do reino. É claro que temos os problemas quanto à disponibilidade dos batizados e batizadas, mas não devemos deixar de olhar os obstáculos colocados pela própria instituição. Enquanto a instituição ficar insistindo num único modelo de ministro ordenado, o modelo celibatário, e enquanto ficar colocando barreiras ao acesso das mulheres ao sacerdócio, não sei se nossas orações, pedindo ao Pai mais operários para a sua messe, são de fato eficazes. É claro que esses operários aos quais se refere Jesus não são apenas operários para dentro das comunidades. Para anunciar que o reino de Deus está próximo, homens e mulheres dispostos a fomentar uma igreja verdadeiramente em saída serão o alvo principal de nossos pedidos ao Pai. Um beijo no seu coração.